Oi, Andressa, bom Oi, dia. Rê, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Como foi de Páscoa? Tudo jóia? Tranquilinho Tudo bem, com a família reunida? tudo bem, graças a Deus, Rê. Tudo Ah, tranquilo. que bom. Hoje, mais um capítulo, né? Mais um Respeito capítulo. às diferenças. E aí, esse capítulo vai trazer muita coisa boa, hein? Muitas É, reflexões, né? muitas e importantes, né? É, ainda mais num dia como nessa atualidade, né, que a gente está falando muito da questão do preconceito, do respeito com o outro, né? A gente É, precisa pensar mais, né, sobre isso, sobre como a gente se comporta, né? sim, sobre as diferenças, né, de uma forma geral, né, Rê? Exatamente. Começar? Vamos. Rê, só queria recapitular um pouquinho, é, falar um pouquinho de nós, né? Porque toda vez nesses últimas lives nós estamos entrando, nós estamos falando de nós, né? Algumas pessoas nos acompanham, outras não. Sim. Então, nós somos terapeutas, holísticas, psicanalistas, trabalhamos com radiestesia, com a mesa quantiônica. A Rê tem mais algumas outras opções aí de mesas, né? Que são trabalhos que complementam, né? O Sim. tratamento do assistido. E é isso. E hoje é o dia que nós viemos aqui, fazemos essa live, entregamos um pouco de aconchego, de carinho, de autoconhecimento. E é o dia que a gente gosta de vir se divertir, porque essa leitura é uma delícia, né? Trazer um pouco de amor e compartilhar esse amor com todos é uma delícia. Eu acho que é um momento, né, de reflexão até da gente mesmo, né, como terapeuta, lendo é, alguns capítulos de outro terapeuta, né, psicanalista, que traz muito E, esse autoconhecimento. E nós, como terapeutas, a gente acaba aprendendo muito naquilo que a gente leva, né, para o outro como conhecimento. Então, assim, só complementando o que a Andressa falou, nós somos humanoterapeutas, a gente trabalha com uma metodologia, né, de várias técnicas de desbloqueios. Então, se você está naquele momento que não sabe por que, que a vida não flui, por que, que o relacionamento está assim ou está assado, alguns desconfortos, né, como pânico, ansiedade, depressão, a gente, com a nossa metodologia, né, que a gente traz, ajuda não só o autoconhecimento, mas a desbloquear, às vezes, essas energias que estão estagnadas, né? E a gente não e, entende por que, que a vida não flui. E é como a isso mesmo. Andressa falou, eu tenho outras mesas, uma mesa que trabalha muito, uma mesa psiônica, que trabalha muito na frequência do amor, é muito bom para crianças, para pet, para gente também, mas criança e pet responde bem rápido a mesa. E tem a mesa psiônica azul, que também é uma mesa que daí dá um chacoalhão na gente, né? A gente eleva, É, eleva a nossa consciência, exatamente. traz uma outra vibração, né? Bacana. Mas vamos ver, É, mês que vem é mês do meu aniversário, do nosso do nosso. aniversário, e vamos trazer aí, estamos elaborando aí algumas surpresas, né, para a gente E, trazer para quem está nos assistindo, quem queira conhecer um pouco mais, né, o baralho e, terapêutico. exato, que é uma das ferramentas que nós utilizamos na terapia, né? Exatamente. Mas novidades vão vir, né? É, isso mesmo. Bora lá, Rê. Bora pro livro. Ó, a Bora. Elitaroterapia. Eli, eu acho que é o nome Eli. Ele é. Bem-vinda, Eli. Vamos lá. O capítulo chama Respeito às Diferenças. E o autor começa com uma reflexão que fala assim: a maioria das pessoas diz que não é preconceituosa, mas será que não é mesmo? Existe uma distância considerável entre alguém dizer que não é e não ser, de fato. Recordamos-nos de Platão que asseverou: crer numa coisa é uma coisa, viver segundo essa coisa é outra coisa. É. E daí ele traz uma reflexão. Certa vez, quando terminamos uma palestra sobre alteridade, um rapaz nos procurou no término da explanação e estabelecemos o seguinte diálogo: o senhor pode me ajudar? Pois não, qual é o seu problema? Sou homossexual. Mas não vejo problema nisso. Trata-se de sua orientação sexual e não um problema em si. Mas se eu comentar esse fato no grupo religioso de que faço parte, provavelmente seria convidado a deixar o grupo. Não admite a presença de homossexuais na minha religião. Acontecimentos como esse nos fazem pensar.
Para você que tem certeza de que não é preconceituoso, deixamos uma pergunta no ar. O que faria se seu filho adolescente lhe confessasse que é homossexual? Então, é uma pergunta forte, né? Principalmente para nós, mulheres. E é bem o que Platão disse, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque, às vezes, a gente não tem esse preconceito porque está lá fora, né? Não nos atinge. Mas e quando atinge a nossa família, né? Como é que é esse preconceito, né? Ou até o contrário, né, Rê? Enquanto está lá fora, o preconceito é muito falado, né? Nas rodinhas, nos ambientes, né? Então acaba trazendo essa questão. Mas e quando é dentro da família? Como lidar com essa questão, né? Eu vou trazer uma experiência, né? De vivência mesmo, né? Eu morei no interior de São Paulo por um tempo e lá se falava muito em suicídio. Né? E suicídio por quê? Porque havia muitos homossexuais. Trazendo essa parte, né? Porque pode ter sido por esse motivo ou por N motivos, né? Uma pessoa que tem a tendência do suicídio, pensamentos, ela traz várias questões. Mas o quanto que não é sofrido para um ser trazer essa sua verdade. A gente fala tanto aqui nas lives sobre a verdade, né? Trazer a sua verdade. Imagina o preconceito, né? Que existe numa sociedade. Enfrentar uma sociedade já é uma coisa muito complicada. Mas dentro da nossa família, o quanto é importante a gente acolher esse ser humano, né? Porque antes de mais nada, é um ser humano. Sim. O quanto estamos preparados para isso, né? A gente vem de uma geração, né, que a sociedade impõe o que é certo, o que é errado. E muita gente sofreu com muitos preconceitos, não só do homossexualismo, né? Mas se a gente falar, são vários preconceitos, né? Separação de homem e mulher, que antigamente não se aceitava, né? E para a mulher ela era muito recriminada ter que passar por uma separação. A mulher que se separou, se juntar com uma outra pessoa, né? Então existem preconceitos de todos os lados. A gente tem que parar e pensar o quanto estamos sendo verdadeiros ou não, né, para viver dentro de uma sociedade. A gente fala que tem tanto homem enrustido, assim como mulheres enrustidas, né? Por quê? Por conta de que não querem assumir ou por conta do julgamento, né, dos seus familiares, dos amigos, né? E cá para nós, às vezes o preconceito é da gente mesmo, né? Não é com o outro. Muitas vezes, né? Muitas das vezes. Mas vamos falar, o que seria o preconceito? É um preconceito sobre algo, sobre alguém. E aí, eu trago esse conceito porque é muito importante respeitar as diferenças, né? Como o autor coloca no título, né, do capítulo. Respeito às diferenças. Então, acho que a grande informação que ele quer trazer através, ele está falando do homossexualismo, mas através do preconceito, é respeitar essas diferenças, né? Nós não somos iguais. Andamos em manadas e muitas vezes estamos aí andando como manadas, mas nós não somos iguais, né? Cada um vem com uma essência, cada um vem com um propósito, cada um vem com uma tendência a manifestar algo por algum propósito maior, muitas vezes dentro da família e fora da família. Verdade. Né? Tem aquela música lá que a gente fala da ovelha negra da família, né? Quem não se sente a ovelha negra da família? É uma diferença. Eu falo por mim que eu vim com um pacotinho de sensibilidade aflorada diferente dos meus irmãos. Né? E eu tenho sensações que muitas vezes não são minhas. Hoje eu entendo que é dessa forma. Mas até muito pouco tempo atrás eu absorvia e achava que aquilo tudo era meu. Mas o meu preconceito sobre trabalhar espiritualidade era de medo, era de pavor. Vou mexer com essas coisas, né? Porque a gente traz coisas da nossa família que se vou mexer com essas coisas, daqui a pouco minha vida está toda enroscada. É um preconceito de que olhar para isso seria uma coisa ruim. Mas ruim estava como eu estava, desculpa a palavra, mas toda cagada. É complicado, né? Eu acho que a gente precisa olhar isso com mais cuidado, né? Porque Deus ama a todos da forma como é. Né? Por que a gente tem tanto preconceito com os outros? Onde está o amor e a compaixão pelo outro?
né? É óbvio que a Exatamente. gente não está falando de libertinagem, de coisas fora, né? Que a pessoa faz para agredir. Estamos falando da Sim, aceitação de como nós somos, né? exatamente. Bom, vamos lá. Seguindo, tendo como base o último texto acima, podemos dizer que muitas vezes a religião tem falhado no seu papel, digamos primordial, que é de acolher o ser humano, obviamente incluindo suas dores e seus dramas. Às vezes, ainda falando da religião, ou seria dos religiosos, o preconceito torna-se explícito, por exemplo, quando como esse homossexual é considerado doente, necessitando de um tratamento espiritual, ou quando se diz que ele está possuído pelo demônio. Ora, trata-se de um absurdo, uma vez que a própria ciência considera a homossexualidade como sendo uma variante normal do comportamento sexual humano. Considera também que a orientação sexual de cada um nada tem a ver com caráter e não deve ser associada à ideia de promiscuidade. Quer comentar por aqui ou sigo mais um pouquinho? Eu vou trazer uma história verídica. Claro que eu não falo nomes, né, para preservar, Sim. mas teve um assistido meu que ele passou por um perrengue muito grande ao fazer 18 anos, porque ele precisou ir para o mundo. Porque dentro do lar existia um pai que era muito machista e não aceitava a homossexualidade dele. E bem como o autor traz, né, a ciência já considera a homossexualidade como sendo uma variante normal do comportamento humano. Mas esse pai não tem esse entendimento, ele tem uma visão machista e limitante. Então, assim, era muito complicado, porque agora eu vou levar você para ser homem, para virar homem. Então, assim, foi um processo muito difícil, onde teve até violência. E é muito complicado toda essa questão falando do preconceito do homossexualismo. Né, que a gente está focando nisso porque o autor está trazendo, né? Mas existem vários tipos de preconceito aí, né? Hoje, graças a Deus, a gente está evoluindo enquanto seres humanos, né? Evoluindo na questão, eu sou um ser, eu não sou nem homem e nem mulher, eu sou um ser, né? Em base, a gente já aprendeu que nós temos as duas polaridades dentro de nós e que nós precisamos das duas polaridades para manifestar o que quer que seja nesse mundo. Exatamente. Né? Então, por que o preconceito, né? Aí, por isso que eu acredito que está vindo muitos seres já mais evoluídos que nós, homossexuais ou não, mas que está trazendo uma nova verdade para esse mundo, está trazendo uma nova visão do ser humano mesmo. Precisa, né? Eu acho que a gente precisa. Bem o título, respeito às As diferenças. diferenças. Eu acho que no mundo hoje já a gente não pode aceitar tanto. Tá me fugindo a palavra, mas o preconceito em si, né? Que a gente vê tanta É gente sendo muita dor e agredida. sofrimento, né? Não estamos mais nesse movimento, né? É Não. a evolução do mundo, né? E hoje, graças a Deus, está mudando muito essa visão. Mas há pouco tempo atrás, não sei, 15, 20 anos atrás, você falar que era Não. homossexual era uma coisa que era um tabu gigantesco, Nossa, era. né? A família desmorona, né? Hoje em dia, até hoje em dia, eu conheço algumas famílias que acha que o outro se rebela, né? Porque não pode ser, não pode ser, foi criado como na nossa família não tem. Gente, É, às vezes vem até para mudar esse paradigma, né? De aceitar o outro como é. É muito exatamente, importante, né? A gente. É óbvio que exatamente. quando, como se diz, né? Quando bate a água na bunda da gente, isso dói. Mas quanto É, nós estamos preparados para dizer, né? Bater no peito e falar, eu não sou preconceituosa. Mas e na é, nossa família? O que importa não é o amor? É a pessoa ser feliz? O ente exatamente, ser feliz? Então, vamos pensar nisso, né? Com muito exatamente, respeito. Mas exatamente. vamos lá. Aí, continuando. Sim, é verdade. Existem homossexuais promíscuos. No entanto, muitos heterossexuais também são promíscuos e sem caráter. Não é, pois, a orientação sexual que define a conduta moral da criatura? Fala Não tudo, é? né? Não Quando, precisa falar mais nada, né? não precisa, porque quantos de nós temos histórias, talvez não as nossas próprias,
mas temos histórias dentro da nossa família ou de gente conhecida que o homem traiu a mulher traiu o homem. Então, onde que está a conduta? E eu conheço também, eu sempre me relacionei muito com pessoas homossexuais e que tem conduta séria, que não é promíscuo e respeita o parceiro da melhor forma possível. E às vezes a gente sendo hétero, nem sempre a gente respeita, né? Exatamente. Então, ou seja, não está em quem respeita ou quem não respeita, está na moral da pessoa. Não, e eu lembro que antigamente, famílias muito tradicionais chegava a falar, o homem pode, a mulher não pode. Não pode. É bem colocado. Né? Mas houve uma evolução, graças a Deus, houve uma evolução referente a isso, né? Houve porque a gente, mulheres em si, sofreram muito, né? A nossa ancestralidade sofreu muito com essa sociedade machista, né? E a gente precisa tirar, eu acho que nem tão machista, nem tão feminista, mas sim encontrar esse equilíbrio para a gente ser feliz, né? Respeitar as diferenças e ser feliz. Com certeza. Mas vamos lá, continuando. Mas deixemos a homossexualidade de lado. Nossa intenção precípua desse capítulo é falar da necessidade de respeitarmos as diferenças. Costumamos utilizar a seguinte situação simbólica. Imagine um edifício de 20 andares. Coloque uma pessoa no primeiro andar e outra no 20º andar. Em seguida, pergunte à primeira o que ela está vendo, o que seus olhos estão contemplando. Depois, faça a mesma pergunta para quem está no 20º andar. As respostas serão idênticas? Não, evidentemente. E a razão nos parece óbvia. Quem se posicionar no 20º andar terá uma visão privilegiada, exatamente por estar num ponto bem mais alto. No edifício da vida, cada um de nós encontra-se numa altura evolutiva. E nessa altura em que estamos, enxergamos a paisagem da existência humana, segundo a nossa capacidade moral. Exatamente. É bem isso, por isso né? que a gente fala, né, da evolução que está vindo, e é necessário que venham os diferentes, vamos dizer dessa forma, para trazer essa nova visão, porque na verdade não é o ser humano, desculpe, não é a opção sexual, não é a pessoa que se separou, não é a pessoa que se juntou com o outro, não é a pessoa que é mãe solteira, é a moral da pessoa. São as diferenças, o quanto nós estamos trabalhando nessa evolução, o respeito com o outro. É bem isso. A visão, eu acho que aqui ele fala muito da questão evolutiva também, né? Porque às vezes é o ponto de vista de cada um. A vivência que cada um passa, a vivência que cada um tem na sua vida. Então a gente precisa olhar isso com mais respeito, com mais carinho, porque às vezes o olhar do outro também é diferente, né? Ele está no 20º, você está no primeiro. Então, qual é o ângulo, né, desse olhar para cada um? Né? E aí, como ele coloca, né, trazendo para a vida evolutiva. Vamos um pouquinho além nesse raciocínio, só para a gente trazer. Como eu quero que eu tenha um entendimento sobre o homossexualismo, eu tenho uma vivência, eu tenho um entendimento sobre esse sentido. Eu vou falar do homossexualismo porque é o que o autor trouxe, tá? Mas aí eu falo de todos os preconceitos que a gente enfrenta durante a vida. Mas eu busco estudar, eu busco ter a empatia, eu busco ter o entendimento. O porquê que é isso, o porquê é daquele jeito, como a ciência explica, como ele bem colocou, que é explicado pela ciência. Mas eu não posso querer cobrar isso, por exemplo, do meu avô, da minha avó. Eu não posso querer cobrar isso de pessoas, talvez, que tenha a mesma idade que eu, mas que não tenha a preocupação de entender, de estudar. Sim. Né? Então, é o respeito mesmo, né? Então, se eu entendo que aquela pessoa não aceita, por N motivos, ou por aprendizado, que muito provavelmente é o aprendizado dele, olhar para esse preconceito e aprender com isso. Mas como ele vai aprender a lidar com isso? Em que movimento? Em que ele vai conseguir, não vai conseguir? É o movimento dele. Então, cabe a mim respeitar, ouvir, auxiliar, mas não julgar. Porque eu consigo entender um pouquinho mais, porque eu procurei, eu busquei, mas eu não posso também culpar ou julgar quem não quer fazer esse movimento. Eu estou lembrando aqui de uma história, Andressa, que muito próxima a mim.
que a gente traz para o mundo inteiro, né? Que é os transgênitos, né? A pessoa que nasce com sexo e quer mudar, não se reconhece, né? E eu tenho uma pessoa muito próxima que nasceu menina e foi um caos dentro da família, né? Porque se comportava como homem, né? Andava de skate, se vestia como homem, não queria mais usar o vestidinho. E isso foi um choque muito grande para dentro da família, né? E anos depois de tantas brigas, tantas discussões, tantos abandonos, né? Porque a pessoa não aceitavam ela como ela queria ser e acabou saindo de casa, fugiu, enfim. E quando realmente ela teve a capacidade de se assumir e falar, eu não me reconheço como mulher, foi uma quebra muito grande, mas quando as pessoas começaram a aceitar, a vida mudou, a vida ficou mais leve. Porque o que importa é o amor. Se a pessoa percebeu-se que ela não estava querendo enfrentar os pais, querendo enfrentar a vida, sendo rebelde, mas sim, ela passou por um processo de reconhecimento da própria vida, de reconhecer, eu não me sinto mulher. E daí começou a transformação. E a transformação não é só do físico, mas das pessoas que estão ao redor, de aceitar, de compreender, porque cientificamente isso já é comprovado. Então, as pessoas têm o hábito, né, de querer aceitar tudo que aquilo é científico, tudo aquilo que é comprovado. Mas quando a gente olha e respeita essas diferenças, a gente encara isso de uma forma mais leve, com mais amor, tendo compaixão pelo outro e tendo amor por nós mesmos, né? Porque aceitar um filho, aceitar alguém que faz essa transformação, faz parte da nossa evolução. Né? Trazendo essa sua reflexão, vou falar da autoaceitação, né? O quanto que deve ser dolorido para quem passa pelo preconceito, porque são duas questões, né? Primeiro, eu tenho que lidar com o quanto eu me aceito para ir para o mundo. E aí, quando eu me aceito e vou para o mundo, eu tenho que enfrentar o mundo. Exatamente. Então, se colocar realmente no lugar do outro, porque é claro que numa visão espiritualista, eu nasço sabendo que eu vou passar por certas situações, eu peço para vir com essa composição. Sim. Mas não que seja uma coisa fácil. Não, não é fácil, não é fácil para você que já pediu, né, para vir com essa composição e que tem o esquecimento. Então você tem que passar por aquilo, aprender a evoluir, aprender a se conectar, né, a encontrar a sua essência. E para quem está do lado, né, que seja um parente, que sejam os amigos, também tem um processo de aprendizado, de aceitação, de respeito, de compreensão. Isso tudo é muito importante, né? Ó, a Carol escreveu aqui. Verdade, Andressa, tem um ditado muito show sobre julgamento. Quando Paulo fala sobre Pedro, podemos saber muito mais sobre Paulo que sobre Pedro. Isso mesmo. Exatamente. Perfeito. A gente tem que olhar, né, esse julgamento. A gente está julgando quem? A nós ou o outro? O outro, com certeza. Mas vamos lá. Paramos aqui. Agindo a seu favor e a favor de seu semelhante, considere... Drê, eu acho que seu áudio de novo tá fazendo barulho. Não fiz nada, amiga. Acho que vai ter que tirar o fone. Acho que é melhor você tirar o fone. Vê se melhora. Vê se melhora. Melhorou. Não, tá. Não? Tá retumbando. Acho que vai ter que trocar o fone. Aí, agora melhorou. Obrigada. Vamos lá. Agindo a seu favor e a favor do seu semelhante, considera essas ponderações. Quando as pessoas discordam de você, não significa obrigatoriamente que elas estejam erradas. Elas simplesmente pensam diferente de você. Fazendo um parênteses, né? Quantas vezes você quer impor o que você pensa? Né? A gente vê no dia a dia, né? Nas reuniões de amigos, familiares, quando um fala, eu prefiro Lula, eu prefiro Bolsonaro. Gente, cada um pensa de uma forma, cada um tem uma visão, cada um busca
um conteúdo suficiente para defender aquilo. Não só falando de política, mas em relação a tudo, a futebol, a religião, a esses preconceitos, né, sobre marido e mulher, casais, homossexuais, heterossexuais. A gente precisa saber conversar, saber ouvir a opinião, porque às vezes a gente percebe que nem escutar, a gente escuta a opinião do outro, porque a nossa é a principal, a nossa é a verdadeira. Verdadeira para quem? Para você? Exatamente. Ou para o outro, que tem que pensar igual a você, né? Exatamente, né? Cada um com a sua lente de ajuste aí, né? Vamos observar, como o autor colocou antes, qual é o grau de evolução de cada um. Cada um está num momento de vida, está no momento mais evoluído que você seja, quando a dor aperta, é onde que a gente põe à prova o que você aprendeu ou não. Exatamente. Né? Então, o julgamento, quando ele vem, é aquilo, né? Se você se conhece e você entende o seu processo, fica um pouco mais fácil de passar por todo o preconceito, né? E aceitar, né? Aceitar a diferença, aceitar o que o outro pensa. É óbvio que você quer colocar o que você pensa, mas às vezes o outro também não quer te escutar, né? Porque ele também tem a verdade. Então, cada um coloca na mesa aquilo que pensa, mas sem entrar em conflitos, que a gente percebe que tem muitos conflitos, né? Dependendo do tema da discussão, é bem complicado. Isso. O outro, ele fala assim, certamente, você sempre se esforçou para dar a melhor educação para o seu filho, mas ele é um ser individual e tem o direito de fazer as próprias escolhas, principalmente no campo profissional. É bem aquela... A nossa, né, nossa família, os nossos ancestrais, quantos pais ou filhos, ou irmãos que não seguiram a mesma profissão do pai, porque era o mais velho, tinha que seguir a mesma... O que o pai queria. E até hoje tem muito pai, muita mãe, né? Os pais impondo, você deve fazer medicina, você deve fazer advocacia que dá dinheiro. Mas às vezes a pessoa não tem nem aptidão para isso. E daí começa a entrar os conflitos entre pais e filhos, né? Filhos. Ou que tem que fazer isso, ou tem que casar com aquela pessoa, ou tem que fazer tais coisas que é bom para cada um, né? Para aquela composição, mas não que seja. E aí vem aquele filho que manifesta tudo o contrário. Claro que tudo tem um propósito para isso, não é uma coisa de, né, eu vou fazer porque acho bonito fazer. Não é exatamente assim. Mas cada um vem eu falo muito para os meus assistidos, né? A gente nasce com um pacotinho, né, especial para manifestar nesse mundo, né? Às vezes é um pacotinho de dor e às vezes são pacotinhos de felicidade. Só que a gente vai administrando esses pacotinhos, né? Normalmente a gente, dentro da terapia, trabalha muitos pacotinhos de rejeição, de abandono, essas sensações que são dores emocionais e através dessas dores manifesta muito preconceito e você absorve muito preconceito, porque é aquilo que eu estava falando, a autoaceitação. O quanto você se aceita como você é, o que você é, a tua essência, né? O que você veio, o que você trouxe para manifestar nesse mundo, nessa família, nesse clã que você se programou para estar aqui. Mas aí a gente chega aqui, né, como você falou, o grau do esquecimento, a gente chega aqui e não sabe de nada, não lembro nada, não sei para onde que eu vou, para onde que eu tô. É bem isso. Mas é a manifestação do ser, independente da questão sexual. Independente se eu vim com o propósito de ter meus filhos com esse marido, mas se eu vou permanecer com esse marido ao resto da minha vida, eu não sei qual é a minha programação. E às vezes eu fico me prendendo porque o outro vai pensar, o outro vai falar. É novamente a questão do julgamento. É bem isso. Quantos casais não se seguraram durante anos e anos, né, por medo do julgamento ou pela obrigatoriedade dos pais imporem que casamento é para o resto da vida, e se maltrataram, né, uma vida inteira, podendo ser feliz, né, de outra forma. E assim também casais que queriam se juntar e os pais não deixaram porque não tinha dote, não tinha nada para oferecer, ou a pessoa era mais simples e a ambição, né, do sogro era maior. Então é tanta coisa, né? O importante é a gente entrar em contato com a nossa essência e saber o que de fato é importante para nós.
né? E fazer-se respeitar, né? Perante essas diferenças, né? Que eu acho que é o primordial. Com certeza. Bom, mais um. Naturalmente, você ama seu marido ou esposa, mas por mais que haja intimidade entre vocês, faça necessário respeitar uma distância obrigatória, já que seu parceiro ou parceira tem o direito de, em alguns momentos, estar só com ele mesmo. Isso é bem legal, né? A individualidade, né, de cada um. Isso, a individualidade eu acho que é primordial e ultimamente as pessoas estão buscando essa individualidade. Antigamente a gente não tinha essa opção, né? A mulher não sabia, a mulher estava ali para servir o tempo inteiro. E hoje a gente percebe, né, com as atividades, principalmente da mulher, de ter conquistado o seu espaço, ela também busca essa individualidade. Não quer dizer que você vai fazer coisa errada, mas você precisa ter um tempo com você mesma, né? É que nem os homens querem jogar futebol, as mulheres querem sair com as amigas, as mulheres querem ler um bom livro ao invés de sentar na frente da televisão e ver um filme de terror, de violência. E às vezes os casais não percebem isso, né? E fica engolindo muita coisa. Engolindo, porque meu marido gosta que eu faça isso, meu marido gosta que eu faça aquilo. Ou então minha esposa não me deixa fazer isso, sentar na mesa de um bar e beber com os amigos. E aí vai, né? E aí, por aí vai, né? Se a gente for trazer para a nossa sala terapêutica, né? A gente vai falar de amor próprio, de dependência emocional, nós vamos falar de tantas coisas que nós, ao longo, né, de uma vivência, não compreende, que vai acontecendo cada vez mais forte, cada vez mais você se deixando, né? Deixando a sua individualidade de lado, porque você se doa para a família, se doa para os seus filhos, e vai, né, é uma parte que normalmente a gente esquece de cuidar. E aí depois, quando todos crescem, né, todos amadurecem, cada um está no seu movimento, você para, e aí você é onde que bate aquela sensação, né? E eu? Quem sou eu? O que eu quero fazer? O que eu gosto? E a gente percebe que a idade mais avançada, né, aí dos 40, 50 anos, está encontrando um vazio muito grande, né? Porque os filhos cresceram, os filhos foram para o mundo, e aonde está eu, né? O tanto que eu me dediquei à família, ao marido, à esposa, e me perdi, né? Ao E a livre. individualidade, né? E até mesmo quando você está muito ligada, né, ainda aos seus pais, você casou, mas você ainda continua muito ligada aos seus pais, o quanto que você não consegue dividir essas áreas, né, por medo de perder a convivência, por medo ou pela dependência, né, que a gente Sim. cria com pai e mãe, a gente vai para várias vertentes aí de possibilidades. Dá muita terapia aqui. Dá. Ó, se em virtude de suas concepções tenha sido um choque para você saber que seu filho é homossexual, pense quem ama, ama e ponto final. O verdadeiro amor sempre é o amor incondicional. É o respeito, né? Quando a gente bota o amor incondicional, o amor verdadeiro na frente de qualquer situação, aí você respeita, você não tem preconceito, você consegue levar com mais naturalidade, sem se autoagredir ou agredir o outro, né? Quando ele traz o amor incondicional, eu gosto muito de falar do amor incondicional, né? Você não condiciona nada para amar, você só ama. Só ama. É isso mesmo. Independente da condição, se é filho, se não é filho, se é homossexual, se não é, se é uma filha que se separou, se não é, você só ama, sem condição. E é muito difícil, porque o nosso ego quer condicionar tudo o tempo todo. Né? Então, falar de amor incondicional, eu gosto de trazer isso daqui, porque não é o que é bom para mim, é o que é bom para ele. Eu amo, independente do que seja, se é todas as vertentes que nós colocamos aqui. Amar sem a condição. Quando a gente fala em aceitação do outro, né? É muito importante esse amor incondicional, sem condição. Eu amo, porque é verdadeiro, é a escolha dele. Se ele quer ser homossexual, se ele quer ser engenheiro, se ele quer ser advogado, se ele não quer trabalhar, quer viver vendendo sanduíche na praia, é uma condição dele. Óbvio, cada um arca com as suas consequências, mas a gente precisa
é respeitar e amar incondicionalmente, sem condição nenhuma, né? E aí que está o grande desafio, né, de quem é pai e mãe, né? É. É amar sem a condição de, né? Mas, Porque cada um está no seu tempo, né, de fazer e é. acontecer as coisas. Cada fase dos nossos filhos, nós vamos acompanhando e vamos educando, porque a nossa função de pais é educar. Mas até onde está a educação? E até onde está a individualidade desse ser? A gente está numa fase parecida, né, de saber respeitar a individualidade dos nossos filhos. É óbvio, dando regras, dando limites, porque eles ainda estão, não têm tanta compreensão como nós, que já somos mais velhos, né? Mas primordialmente é o amor incondicional, é o respeitar sem condição, né? Não é porque minha filha deu boa noite, não deu boa noite que eu não vou dar boa noite. Ah, ela não dá mais boa noite. Cadê o amor? O amor que se espera de pais é amar os filhos. Os filhos não têm que amar a gente, obrigatoriamente, né? Então, é um aprendizado nessa questão do respeito ao outro muito grande para os pais. Como nós nos comportamos, né? Diante das diferenças, porque eles não vão ser cópia da gente. A gente nunca quis ser cópia da mãe, do pai. Por que a gente acha que os filhos têm que ser cópia da gente, né? É preparar esses filhos para o mundo, né, Lê? Exatamente. É preparar. Acho que a grande chave aí desse amor incondicional é preparar esse filho para o mundo. Seja qual opção que ele escolher para a vida dele. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Ó, o outro fala, se às vezes gostaria que o outro fosse diferente, considera que, caso fosse tal como você o deseja, o outro não seria ele mesmo e ainda estaria agindo contrariado tão somente para agradar-lhe. Esse é forte, é bem forte, porque a gente percebe como terapeutas, né, quantas pessoas são depressivas, quantas pessoas têm ansiedade, porque querem fazer de tudo para agradar o outro, agradar os pais, agradar a família. E a gente entra num processo depressivo, né, de medo, de angústia, porque acha que o outro não vai aceitar. Então a gente faz mais para o outro, e a gente esquece de nós mesmos, né? Exatamente. E esse ser diferente, né, como ele coloca aqui, para agradar o outro, muitas vezes, quando você entra nesse movimento de fazer para agradar o outro, você se desagrada. Então você entra nas depressões, nas ansiedades, que é o que a gente vê muito aí no nosso set terapêutico. O quanto, quando as pessoas chegam, né, ou tá muito com a cabeça muito cheia de pensamento, ou tá muito lá no passado, vivendo de coisas que eu deixei de fazer como eu gostaria de fazer, né? E aí aquela ansiedade de mudar, mas eu não consigo mudar para o meu futuro ser diferente, ser melhor. Então fica aquele conflito. O vazio que a gente fala tanto é o vazio de si mesmo. O quanto você ainda está fazendo para o outro, ou para uma sociedade, e não está fazendo por você. Mas muito disso é inconsciente, né? Não é uma coisa que você consegue falar, né? 1 mais 1 é igual a 2. Não é exatamente essa conta. Não. Por isso que eu falo que a gente precisa muito usar algumas técnicas, principalmente da meditação, para silenciar a mente e a gente saber perguntar, né, o que é do outro, o que é meu, porque, o que eu tenho que aprender com isso. E sempre se questionar e não julgar. A gente está num processo muito... a gente fica rodando atrás do próprio rabo, né? Se fazendo de vítima, se olhando sempre para o externo, quando na verdade a gente deveria olhar para o interno, né? Eu acho que essa é uma grande lição e que eu mesmo tenho praticado cada dia mais, olhar para o interno. O que eu preciso aprender com isso? Porque o outro fez aquilo comigo, não é eu julgar o outro, mas é o que eu tenho que aprender com isso. Sempre a pergunta é fundamental, mas a pergunta tem que ser nós. Não é porque o outro fez isso, porque eu não merecia, porque ele fez... Sabe? É questionar aonde que eu estou me respeitando, desrespeitando, né? Sabe que a nossa professora, né, ela fez uma live esses dias e ela falou muito sobre essa lente que nós, quando incorporamos a terapeuta, o quanto nesses primeiros momentos, o quanto a gente quer usar a nossa lente em todo mundo, porque a gente consegue ver várias coisas e fica, cara,
eu tenho solução para você, a gente entende muita coisa. Então, Verdade. é uma fase, né, que quando a gente interioriza essa terapeuta, a gente quer já fazer o movimento, então a gente acaba se pegando aí um pouquinho nesse ajuste de lente, né? E isso É, cabe muito que o autor trouxe, né? O quanto que, isso eu estou falando para nós, nossa vivência, mas o quanto que isso não acontece em todas as famílias, né? sim. Aquele pai, aquela mãe que quer que o filho ande conforme o que ele sente, pensa e age. Que aquilo é o certo para ele, né? Mas a evolução está vindo nos mostrar que é mudança e movimento o tempo É. todo. E cada um tem sua vivência e cada um tá no andar que tem que estar, né? Naquele É, momento. Então não exatamente. adianta pegar minha lente e colocar no outro, porque não funciona, né? É, Exatamente. é gradual essa evolução. Mas vamos lá. Nós terapeutas estamos aprendendo também, né, diariamente. Mas vamos lá. Se algumas vezes você tem se decepcionado com outra pessoa, lembre-se, essa decepção não é culpa de ninguém. Foi você quem criou a expectativa e o outro não tem a obrigatoriedade de corresponder a ela. É a lente, né? É, A exatamente. lente da expectativa. Quanto que a gente espera do outro? A gente não É, deve esperar nada do outro. A gente tem que fazer por nós mesmas, né? Agir conforme a nossa consciência, a nossa essência, respeitando o nosso sentir, sem esperar o outro. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sempre me doei. Você se doou porque você quis. Você fez o que fez porque você quis. A gente não pode esperar muito do outro. Essa é a grande verdade, né? e fez porque fazia sentido e tá tudo bem. É E tirar o peso, né, da situação, né? Mas agora não me cabe mais, então o que que eu vou fazer para mudar esse movimento? O que que eu vou fazer para mudar essa situação? quando a gente deposita muito no outro, como dizia, né, meus avós, a queda do cavalo é mais alta. É, Então, a gente não deve esperar. A gente deve fazer aquilo que a gente quer fazer, o que a gente sente fazer. Se a gente quer agradar o outro, mas não esperar a recompensa. Porque sim, a recompensa só está no trabalho. Você trabalha o mês inteiro e recebe aquele salário, ponto. Essa é a é, obrigatoriedade. Mas o outro é muito... Como é que a gente pode dizer, Andressa? É muito egocentrismo achar que a gente faz uma coisa e querer esperar o que o outro responda da mesma altura, ou melhor ainda, né? e ainda tem um movimento contrário, né? Que a gente fica esperando que o outro faça aquilo que é bom para mim, né? Porque ele é Sim, a obrigação dele é fazer o que eu acho que é certo para mim. exatamente. Teve até uma live, eu estou tentando lembrar aqui, que a gente falou muito a respeito disso, né? De esperar o outro, o quanto que a gente espera do outro, as recompensas, né? Não estou lembrando qual foi o capítulo, mas a gente comentou sobre isso. Quanto a gente faz esperando retorno do outro. Com retorno. A gente tem que fazer porque a gente quer, porque a gente sente essa necessidade, né? Exatamente. Bom, Olha, e por último ele fala assim, utilizemos a alteridade na nossa vida cotidiana, respeitando cada indivíduo, mesmo que o comportamento do outro nos pareça estranho, mesmo porque se somos, de certa forma, uma obra inacabada, se ainda estamos em processo de construção, olhando de perto, ninguém é normal. Observação no bom sentido da palavra. ou seja, né? Vamos trazer isso para hoje. Não somos seres em evolução. Para quem acredita numa visão mais espiritualista, a gente não nasce, vive e morre e acaba a vida. Acabou tudo, acabou tudo. Não é exatamente assim. Mas qual é o propósito de estarmos aqui? Evolutivo. Então, isso já remete a uma imperfeição. Somos seres imperfeitos nesse sentido da evolução. Mas cada ser humano individualmente, cada ser humano no seu individual, ele é perfeito naquilo que ele precisa manifestar nesse mundo, dentro da individuação dele, né? Dentro da Perfeito. individualidade dele. É isso mesmo, perfeito. Acho que respeitar a si mesmo é primordial, né? Respeitar a sua essência, é não ter medo do julgamento, porque se você vive com uma máscara, porque acha que o outro vai gostar de você com essa máscara, você não está sendo um ser humano em essência.
né? Você está se escondendo. E também aceitar o outro como ele é. Eu acho que é primordial. Acho que a gente falou a palavrinha mágica, amor incondicional. Cada um tem sua evolução, cada um tem sua vivência, cada um tem as suas experiências e a gente precisa respeitar, né? Olhar com mais compaixão para o outro e respeitar o desejo, a vontade, ou como ele é, né? Sim. E procurar dialogar, né? Porque com diálogo a gente também aprende a ouvir o outro, a entender como o outro está pensando, para saber se aquilo é bom ou se é ruim para mim, né? É isso mesmo, Rê. Então, finalizando aqui também, trazer o respeito e trazer a leveza, né, para o seu dia, para a sua família, para as pessoas com quem você anda, com quem você se depara, porque muitas vezes é aquela pessoa homossexual que vai trazer o que você precisa. Só que se você não consegue respeitar, você rejeita. E é onde que a vida acaba te rejeitando. Exatamente, perfeito. É onde você perde uma grande oportunidade de aprender, de estar e de manifestar aquilo que você precisa, mas vai ser através daquele ser que você não vai conseguir receber. É, Então, só o respeito, gente, não ter a condição, porque o amor é isso, é não ter uma condição para amar, é só amar. só amar. Fica leve. Fica leve, né? Quando a gente fala assim, fica leve. Agora, bora praticar isso. Ah, não é difícil, não é Né? difícil. Quando a gente quer evoluir, né, quer parar de sofrer, a gente precisa se autoanalisar, né? Fazer as É, perguntinhas chaves e assim a gente vai conseguir amar o próximo como ele é mesmo, exatamente. né? Bacana, Exatamente. Andressa. Muito bom, adorei. Isso Obrigada. mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram, para quem ainda vai assistir essa live. Espero que vocês tenham gostado. Claro que tem muito mais para falar sobre isso, mas a gente É, trouxe um pouco mais fechado, né? O assunto se limitando ao livro, né? Mas é sim, claro que as diferenças estão por todos os lados, né? Nós então, temos pessoas e espíritos que estão vindo aí renascendo, né? Que a gente traz essa visão espiritualista, os autistas, né? Tantos seres que estão vindo que faz parte da nossa evolução. E o quanto que nós medimos, né, com uma lente desajustada que não queremos estar perto, isolamos, né? é, Então, assim, o Down, né, o Down, ele chega aqui que sim, ele é tão amoroso, é um ser que é tão amoroso, ele vem trazer é, tanto amor para esse pai, para essa mãe, é tanto ensinamento que a gente vê, então, assim, gente, é só amar, a mensagem do livro que veio hoje é esse, é amar sem a condição, né? É amar exatamente. simplesmente por essência, né? Pela tua essência de amorosidade. Independente de quem o outro é ou quem você é, né? Amar, É, simplesmente amar. é isso Muito, mesmo. muito bom, adorei. Obrigada, gratidão, obrigada por mais uma vez Beijo, estar aqui com a amigo. Beijo, gente. amigo. A gente se fala. Beijo. Beijo, Beijão. Tchau, obrigada para tchau. todos que estiveram aqui com a gente. Um Tchau, abraço. tchau.